Olá, meu amigo e amiga. Hoje nós temos coisas muito interessantes e importantes aqui no nosso portal do José, que certamente vão despertar muitas interrogações diante de situações inusitadas e novas que nós estamos vencendo aqui no Brasil. Como, por exemplo, uma pergunta que eu quero fazer para você responder no seu comentário aqui do nosso portal. É possível existir um traidor ou uma traidora que sejam 100% inteligentes, que não cometam nenhum tipo de falha? Ao mesmo tempo, é possível existir traidor ou traidora ou traidores que sejam pessoas absolutamente patetas ou patéticas, que tenham a visão curta, que tenham pouca inteligência? Pois bem, qual é o desdobramento dessas figuras atuando num processo político? Porque nós estamos enxergando muitas dessas criaturas atualmente aqui no Brasil e alguns que a extrema-direita está importando para o nosso próprio território. O que vai sair dessa história toda? Bom, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, vou fazer algumas atualizações do que se deu ontem nas convenções, os desdobramentos estão se dando hoje no Brasil e trazer algumas novidades aqui para você no nosso portal do José, muito interessantes. Antes de mais nada, é fundamental convidar você que chegou agora ao nosso portal e não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você se inscreva e venha participar aqui das nossas discussões. Mande sempre seu comentário, suas sugestões e críticas são sempre lidas, sempre consideradas aqui no nosso portal do José. E nunca se esqueça de dar o seu joinha, porque isso ajuda a gente a chegar a mais pessoas como você, tá legal? E muito obrigado a você que sempre lê o primeiro comentário, você que está contribuindo aqui para a nossa caminhada aqui nessa jornada de 2026, você que está compartilhando, olha, você está fazendo a diferença, você está fortalecendo cada vez mais o combate que nós estamos fazendo aqui todos os dias no nosso portal, tá bom? Você que é muito bem-vindo, muito bem-vindo. Então, se você não sabe o que é, vai lá no primeiro comentário que você vai ver, tá bom? Bom, começando aqui, eu ia pegar outras coisas aqui, mas eu vou começar com essa manchete aqui do que está no Globo, né? Olha que coisa aqui, gente. Isso aqui não é uma coisa meio bizarra. Acho que deu para vocês pegarem, né? Flávio é lançado candidato. Ataca PT e promete subir a rampa com Bolsonaro. Como é que ele pretende subir a rampa com Bolsonaro? Isso aí tá no campo do inusitado, né? No campo do espiritual, porque, enfim, no campo do real, só se houver um golpe violento aqui no Brasil para tirar o Bolsonaro da cadeia e fazer com que isso aconteça, né? Agora, para isso seria necessário que ele vencesse as eleições. Mas o traidor atrapalhado, ele tem dificuldades, né, de realizar esse intento aí, mesmo com todo o apoio internacional. Governo Trump planeja enviar funcionários ao Brasil para questionar a integridade das urnas eletrônicas de jornal. Comentei isso com vocês ontem, né? E o governo Lula já barrou, já não concedeu visto para essas criaturas virem ao Brasil. Diante da repercussão, o que aconteceu foi isso aqui. Estados Unidos negam que missão ao Brasil buscasse interferir nas eleições, diz porta-voz do Departamento de Estado. Ora. Após repercussão da negativa de vistos pelo Itamaraty, um porta-voz do órgão afirma que a visita de autoridades americanas trataria de integridade eleitoral, liberdade religiosa e expressão e chama acusações de mentira sem fundamento. Gente, olha só. Quando se fez o pedido dos vistos, em se tratando de autoridades norte-americanas, sempre tem que se informar qual é o objetivo da missão, já que são figuras creditadas, figuras oficiais de um governo. Se eles disseram que vieram tratar da integridade eleitoral, evidentemente isso já ficou explícito que eles não têm autoridade para vir questionar aqui no nosso país alguma coisa institucional. Então, já foi barrado ali logo de plano. Eles estão dando aqui um salamaleque, né? um migué, para tentar livrar a barra deles nos Estados Unidos, porque isso é objeto de questionamento lá dos democratas, né? Ué, como é que é isso? Está indo gente aqui do governo para interferir nas eleições de um outro país? Se bem que eles fazem isso de uma forma descarada, né? Mas, enfim, aí saíram com esse migué aí. Mas fato é que as criaturas não estão autorizadas a entrarem no nosso território. Melhor assim, né? Uma pancada. E aí outra situação muito complicada. Após Milei chamar Moraes de lixo careca, presidente do STF diz que fala é incompatível com civilidade entre países. Ministro Fachin chamou fala do presidente argentino de desrespeitosa. Javier Milei discursou na convenção do PL em São Paulo neste sábado. Senhor Fachin, a agressão que Milei fez não foi uma agressão pessoal ao ministro Alexandre de Moraes, foi também uma agressão pessoal.
mas foi uma agressão institucional ao Supremo Tribunal Federal. Até porque as ações e as medidas, decisões que o ministro Alexandre de Moraes está tomando estão sendo respaldadas ou pelo colegiado da primeira turma ou pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Não existe uma decisão pessoal do ministro Alexandre de Moraes. É necessário que uma pessoa como eu, jornalista, advogado, venha a público para falar o elementar, meu caro Odson. Então, a nota tinha que ser uma nota do Supremo Tribunal Federal, repudiando, e mais do que isso, enviando ali algum tipo de representação à Procuradoria-Geral da República e ao governo brasileiro, ao Ministério das Relações Diplomáticas, para tomarem decisões ou atitudes em relação a esse personagem que veio aqui agredir o nosso país. Porque não é agredir um personagem, é agredir o nosso país. Gente, não há precedente, eu pesquisei isso. Nunca se teve um chefe de Estado entrando em outro Estado para falar mal do país, falar mal das instituições e do presidente em exercício. Gente, é um negócio tão inusitado. O Milei, claro que ele foi criticado também na Argentina, mas ele conta com os lacaios daqui, né? Quando a gente vê a extrema-direita, como essa gente se comporta, gente, é uma gente muito sem noção mesmo, né? É gente muito vigarista, porque eles acham normal isso, gente, um chefe de Estado ir em outro país e falar mal do outro. Já pensou se isso vira uma regra, gente? Isso já foi objeto de discussões há séculos atrás e por isso se estabeleceu uma série de convenções, uma série de tratados para ver o mínimo de civilidade. Agora, essa gente da barbárie, eles acham super legal, né? Eu fico vendo, gente, ó. La basura calva, não me permitiu visitar a meu amigo. A vassoura calva, né? O careca, né? O lixo careca. Então, eles vão. Olha, o Milei veio aqui, atacou o presidente do nosso país, as instituições. Que legal, né? Gente, precisa ser. Ter um mínimo de cérebro, né? Para perceber o que essa gente aqui. Eles são traidores, mas são patetas, são patéticos, né? O Milei, com essa coisa bizarra de vir e ficar cantando, fazendo esse gesto aqui, que as pessoas lá na convenção, os bolsonaristas devem ter olhado assim e falado assim, mas que coisa esquisita, né? Mas, enfim, como eles aplaudem qualquer patetice que seja o indicador, né, para eles de forma positiva, eles aplaudem. Pode vir qualquer coisa, qualquer ser bizarro, qualquer ser abjeto que eles estão aplaudindo. E é o seguinte, na convenção ontem, o Flávio Bolsonaro, ele tem um problema muito sério, porque ele, para pegar a herança política do pai, ele precisa ser tão pateta quanto o pai. Só que o pai é um pateta original, é um apedeuta original, um ignorante profundo, que passou a vida inteira sem se familiarizar com assunto nenhum. Os assuntos do Flávio Bolsonaro já estão numa outra direção. Ele é um cara que faz negócios, ele faz da vida política negócios para se enriquecer. E para continuar nessa toada, ele tem que imitar o pai. Só que ele não consegue ser natural. E aí o que aconteceu? É que você não vai ver aqui, porque está muito discreto. Ele leu o discurso ontem, completamente discurso. Tem 2 telinhas de plástico ali na frente, que ele vai lendo ali, e que fica imperceptível para o grande público. São 2 pauzinhos que tem ali, 2 tripézinhos ali. Então ele é um discurso porque ele não tem capacidade sequer para ser natural nas suas bizarrices. E aí chora, né? Fez um monte de salamaleques ali, né? Acho que esse trechinho aqui dá para pegar aqui, vamos ver. Nosso país. Detalhe, né? Essas cerimônias do PL são coisas totalmente cafonas e bizarras também, né? Sempre com um sonoplasta botando fundinho musical, né? Nesse que ele tá falando, ele chora aí, o cara coloca musiquinha de piano triste no fundo. Não me importo de ter que sair de casa todos os dias usando colete à prova de bala, em ter que andar cercado de seguranças, em ter que abrir mão de uma vida normal ao lado da minha família, porque eu tenho a humildade e o compromisso de ter sido escolhido por você. Gente, é tudo lido, tá? Não tem nada natural. Tá lendo ali o roteirinho e tá tentando encenar, batendo no peitinho, colete à prova de balas. Olha, eu já pedi, eu acho que outras pessoas estão pedindo também, reforço da Polícia Federal para essa criatura aí, né? Para não vir nenhum tipo de atentado fake no meio dessa história e ele posar de vítima aí. Para libertar milhões de brasileiros. Tenho certeza disso. Em janeiro de 2027,
Jair Bolsonaro vai subir aquela rampa do Planalto junto com a gente. E o nome disso não é revanche, o nome disso é justiça. Então é o seguinte, né? Ele está dizendo aí que o Bolsonaro vai ter a faixa presidencial aí, né? Ele sonha com isso. Eu dei uma pesquisada, o Flávio Bolsonaro só tem uma possibilidade do Bolsonaro colocar a faixa presidencial nele. É o seguinte, ele pode entrar aqui no site de compra e olha aqui, tem uma faixa de presidente, olha, R$ 78,90. Pode comprar aqui ó, tem, olha, ela é de cetim, vai nas dois modelitos aqui, ó, de frente e costa, né? Pode comprar aqui, ó, isso aqui, olha, e leva lá para o pai. Tem até para criança também, ó, pode comprar aqui, pode comprar à vontade. Aí vai o seguinte, aí compra a faixa e leva lá na papuda. Aí pede para o papai colocar, tira umas fotos ali dentro, né? Enfim, é a única possibilidade. Porque as outras, senhor Flávio Bolsonaro, seria um golpe de Estado aqui, para prender todas as pessoas das instituições aqui, e libertar o seu pai da cadeia, e assumir a presidência da República para fazer esse tipo de patifaria, né? Mas tem muita coisa para acontecer daqui até lá, né? Acho que não vai dar para o senhor, não. E aí o seguinte, o discurso totalmente vazio nessa convenção, né? Foi um negócio patético. Bolsonaro, e aí o seguinte, eles sempre prometem coisas importantes, mas quando você vê qual é o legado do Bolsonaro, legado zero, ele não tem nada para falar, não, papai, no meu tempo, no tempo dele, fez isso, fez aquilo, não fez nada. Não fez absolutamente nada do que ele está pensando agora que pode enganar as pessoas. Por exemplo, quando você pega o salário mínimo, Bolsonaro propõe salário mínimo de 1.294, sem aumento real pelo quarto ano. Gente, não teve aumento de salário mínimo durante o governo do pai, do vigarista. Quando eles falam em segurança pública, gente, é um dado muito importante para a gente bater o tempo todo. Vocês sabem quanto foi o aumento? Eles falam tanto em segurança pública. Quanto foi o aumento real dos policiais rodoviários federais da PRF, do sistema prisional, das pessoas que estão vinculadas aos índices do governo, da Polícia Federal durante o governo Bolsonaro? Zero! Zero! Então eles falam tanto em segurança pública, só que as polícias ligadas ao poder executivo, ou na esfera do poder executivo federal, não tiveram um centavo de aumento. E nas Forças Armadas, vocês sabem quanto é que os soldados, os praças, eles ganharam de reajuste, de aumento? Zero durante os 4 anos. Então, é gente muito bandida sem discurso, né? Agora, uma coisa também que não pode passar despercebidamente nessa convenção de ontem foi que eles colocaram no telão o genocida Netanyahu. E aí eles colocaram essa cena aqui que está hoje lá na página do Flávio Bolsonaro. Flávio, my friend, I want to congratulate you on the official launching of your campaign. You're a great champion of Brazil. You're a great champion of the friendship between our peoples. Ele colocou Netanyahu, gente. Vejam as conexões dessa gente toda, né? E aí é o seguinte, o que está acontecendo? A grande mídia no mundo, ela tem muita influência desses setores poderosos do sionismo de Israel. E aí eles pararam de falar o genocídio que continua lá na faixa de Gaza. Israel avança com barreira que divide Gaza, enquanto a ONU denuncia intensificação dos ataques. Está acontecendo massacre lá, gente. Continua a morrer gente. Está tendo surto de catapora, de doenças infecto-contagiosas, porque as pessoas estão ali naquele gueto, estão sendo mortas ali de todas as formas mais cruéis e elas não podem fugir, porque a área toda é cercada, a área é murada. É um negócio impressionante. E aí é o seguinte, né? O genocida lá é um cara que está apoiando o Flávio Bolsonaro. Veja o que disse o prefeito de Nova York em relação ao Netanyahu. Isso também está sendo muito repercutido. Eu coloquei aqui já a tradução em português, né? Vamos ver se dá para pegar aqui. Vamos ver. Fala, prefeito. Netanyahu é um criminoso de guerra, o arquiteto de um genocídio horrível contra o povo palestino. Ele é responsável pela morte de mais de 73 mil pessoas, pelo mutilamento de dezenas de milhares de crianças, já que os que sobreviveram passam por amputações sem anestesia, pelo ataque a hospitais neonatais e centros de maternidade, negando aos recém-nascidos até mesmo a chance de viver, pelas incontáveis pessoas que ele deixou passar fome ao bloquear a chegada de comida e ajuda humanitária, pelo assassinato a tiros de centenas de trabalhadores humanitários e jornalistas. E apenas no mês passado, a ONU confirmou que crianças palestinas continuam sendo,
deliberadamente visadas e mortas pelas forças armadas israelenses, mais de 8 meses após o chamado cessar-fogo. A lista continua e continua, tudo isso enquanto nós, como americanos, pagamos pelas bombas que causam as mortes. Existe um motivo pelo qual o Tribunal Penal Internacional emitiu um mandado para sua prisão. Como seres humanos, passamos gerações construindo um entendimento compartilhado de que existem crimes tão graves que ofendem toda a humanidade. Qualquer um com olhos, com coração, com consciência, deveria reconhecer a devastação que ele causou e entender que ele pertence a um tribunal de justiça. Como eu disse, concordo com o TPI, que Benjamin Netanyahu deveria ser preso e julgado por seus crimes, assim como qualquer outra pessoa acusada pelo TPI. Minha administração analisou todos os caminhos disponíveis sob a lei aplicável para determinar se a cidade de Nova York poderia executar o mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional, se Benjamin Netanyahu viesse aqui. Está claro que não temos autoridade legal independente para executar este mandado. O governo federal, no entanto, tem, e eu apelo para que se juntem ao TPI e executem este mandado. E quero ser igualmente claro, Benjamin Netanyahu não é bem-vindo na cidade de Nova York, nem qualquer outro criminoso de guerra solta. Embora não possamos acabar com o genocídio sozinhos, podemos decidir se o nosso silêncio se tornará outra arma e podemos examinar todas as ferramentas que temos para defender. Então, Gente, é muito interessante ver que nos Estados Unidos existem pessoas que têm esse tipo de compreensão, né? Que conseguem enxergar quem é humano e quem é desumano, quem é assassino e quem não é assassino. Bom, mais uma vez, gente, quero agradecer vocês que estão participando aqui da nossa jornada. Mais uma vez aqui, olha, amanhã tem as convenções partidárias e trarei notícias para vocês dessa nossa jornada aí, tá? Mais uma vez, muito obrigado, já estou indo nesse domingão para as ruas aí e vou fazer mais matérias aí, mais reportagens, graças ao apoio que vocês estão dando, tá? Eu estou com a equipe de TV que está ajudando aí a gente a circular bastante, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado e vamos seguir em frente, tem coisas importantes que vão acontecer aí, tá bom? Tchau!